Olá pessoal, eu vou gravar o vídeo agora do AEP, né? Análise elastoplástica, tá certo? Software que faz análise elastoplástica. Bom, como exemplo, nós vamos usar essa viga bem engastada que nós já usamos em vários outros pontos do curso, né? Então, só para relembrar, é uma viga que é bia-engastada com vão total de 3 metros. Do apoio esquerdo, né, até um determinado nó aqui da estrutura tem 1 metro e eu tenho uma carga aplicada aqui de 80 kN, tá? Então eu tenho, do ponto de vista de discretização dessa viga, o nó 1 aqui à esquerda, o nó 2 é o nó onde está a carga e o nó 3 é o nó à direita que também é engastado. Tenho dois elementos, né? Elemento 1 com comprimento de 1 metro e o elemento 2 com comprimento de 2 metros, tá? Bom, e agora aqui no software, né, nós vamos colocar aqui primeiro os dados da topologia da estrutura. Então eu tenho 3 nós, tá? Tenho o nó 1, nó 2 e o nó 3. Nó 1 é x igual a 0, y igual a 0, né? Lembrando que o software trabalha com pórticos planos, né? X igual a 1, y igual a 0. Depois x igual a 3, y igual a 0, né? Nossa origem do sistema é à esquerda. Então o último nó, que é o nó 3, tem coordenada x igual a 3, certo? Número de seções, nós vamos usar aqui aquela mesma viga W, aquele mesmo perfil W 200 por 15, né? Nós já utilizamos aí em outras partes do curso. Então só tem um tipo de seção aqui. Vou colocar a seção da viga, né? Perfil 200 por 15. Vou colocar aqui sem interação, momento normal, né? Na hora de fazer a análise elastoplástica, tá certo? A gente não vai fazer a verificação normal. É viga, então não tem o esforço normal. Se eu quisesse colocar, então, tem os modelos lá que eu mostrei para vocês em sala, né? Da BCSA de viga ou pilar. Sempre na maior inércia aqui, porque a gente está trabalhando com pórtico plano, supondo sempre que o perfil está na maior inércia. O AISC, aquela curva que representa a média, e o AISC, a curva que representa o limite inferior, né? Então, uma seção, número de elementos 2. Então, o elemento 1 vai do nó 1 para o nó 2. E a seção dele só tem um aqui, que é a seção viga. Não tenho. Isso aqui é se eu tivesse alguma rótula originalmente no elemento. Então, naturalmente, como a gente está falando aqui de pórtico plano, né? E no foco do nosso curso é em metálica, né? Um perfil metálico. Teria que detalhar um dos lados, por exemplo, rotulado, né? Mas aqui não, vou considerar os dois lados engastados, né? 2, do 2, do 3. Também seção viga, tá ok? Bom, as restrições que a gente tem, então o nó 1 e o nó 3 são engastados, então eu tenho dois nós, então eu tenho restrição. No nó 1, aqui 0 é sem restrição, então está livre para se movimentar, né? Aquela direção, aquele grau de liberdade. Ou 1 está restrito. No nosso caso está tudo restrito, né? Nó 3. Também direção 1, 2 e 3, tá certo? Observem que aqui as unidades, elas estão, vamos dizer assim, travadas, né? Que eu já falo, ó, em metros, tá certo? Esse perfil, as propriedades dele já vem de uma tabela, então já está com unidades compatíveis, tá certo? E a gente entra aqui agora no modo de elasticidade, também com unidade, em GPA, né? O modo de elasticidade especificado pela NBR 8800, 2008. O FY que a gente quer usar, nesse caso a gente está usando o perfil da série W, eles são fabricados com o aço A572, né? Que tem FY de 345 e FU de 450, eu já deixei no software como padrão. Se você for usar um outro aço, com uma viga soldada, enfim, um outro perfil, lembrando, né, que o perfil para usar análise elastoplástica tem que ser compacto, isso é tudo que a gente já viu em aula. Eu posso carregar uma imagem aqui de referência. Essa figura eu deixo sempre na pasta de origem do software, tá certo? Foi uma opção, né, que eu fiz no software, de deixar sempre ali na pasta onde eu estou rodando, tá? Bom, agora a gente vem para a parte de cargas, tá? Então, nesse caso, eu tenho carga só concentrada. Então, eu vou ter só um caso de carregamento, né? Eu vou colocar aqui o carga única, tá?
carregamento. Carga distribuída 0, não tem, né? Número de nós carregados, só tem um nó carregado, tá certo? Que é o nó 1. Na direção horizontal é 0. Observe que já tem a unidade também. A ideia aqui eu coloquei a unidade para, do ponto de vista até de projeto, melhor você deixar tudo travado, né? Que o usuário ele vai usando com as unidades que estão informadas. Então, tudo que é feito de trabalho de análise é feito para aquelas cargas, enfim, né? Então, menos 8.000, né? Quilos, é 80 kN lá, né? Momento 0. Em qual caso de carga? No caso aqui a gente só tem um caso de carga, que é esse carga única. E aqui eu vou fazer as combinações de carregamento. Também só tem uma combinação. Então, combinação única também, tá certo? Combinação única. Análise linear, carga única, né? O fator, eu coloco os fatores em cada carga, o fator na carga 1, né? Nós estamos considerando, inclusive, lembrando aqui dos exercícios que a gente fez em aula, dos enunciados, essa é a nossa carga de serviço, né? O Getúlio já fez as verificações. Pronto, aí eu vou salvar aqui o meu modelo. Gastado. Tá? Salvei o modelo. A carga aqui, na verdade aqui é nó 2, né? Que não é nó 1. Carga vertical nó 1, nó 2. Aqui voltando na topologia, eu posso exportar aqui a estrutura com os nós para ver como é que está a configuração, se eu digitei meio que uma conferência, né? Eu vou abrir esse arquivo para ver como é que ficou essa. Então é isso, né? Elemento 1, elemento 2, nó 1, nó 2, ok. A topologia foi lançada corretamente. Aí eu, bom, ok, então a topologia está ok, vamos começar a análise. Aí eu escolho aqui a análise elástica primeira ordem, seleciono para qual combinação de carregamento e mando executar a análise, né? Fez aqui a análise. Vocês estão lembrados, a gente tinha o deslocamento lá é esse aqui, né? 3 milímetros e 2,2 miliradianos, né? Que girava lá nos exemplos que a gente fez em sala, inclusive com análise elástica, tá? Depois eu tenho aqui a análise inelástica de segunda ordem, desculpa, análise elástica de segunda ordem. Isso aqui a gente vai deixar para ver depois, que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso no curso. De qualquer forma, eu preciso dividir os elementos tal, para aproximar melhor a estrutura. Nesse caso é uma viga pequena, carga relativamente rígida, não tem esforço normal, então não tem efeito praticamente de segunda ordem, né? Aí depois a gente vem aqui para análise plástica limite, né? Isso a gente já viu, eu já falei para vocês em sala. Então, para executar a análise plástica limite aqui, vocês têm que baixar a versão do Limbo, né? Tem aquela versão para pequenas estruturas, pórticos, que a gente vai trabalhar aí no curso. Você baixa a versão de avaliação, que ela é totalmente funcional, só tem limitação do número de nós e número de elementos. Ou vocês baixam o Gurobi, que é a mesma coisa, né? Busca na internet, tem um cadastrozinho, tem a versão para educacional, vocês podem usar, ela é full, né? E não tem tempo de licença, só que essa versão, para ativar ela, você ativa ela pela internet, você tem que estar na rede da UNB. Você pode até fazer download fora, mas na hora de ativar tem que estar na rede da UNB. Aí você aqui seleciona qual é a carga, manda executar a análise plástica limite, né? E ele vai te dar qual é o fator de carga nesse caso, da análise limite, 1.913. Manda desenhar o mecanismo, então vamos colocar aqui
basicamente vai colocar as rótulas, né, nos pontos onde a gente tem, onde abriu rótula. E nesse caso aqui, se a gente lembra bem, né, a rótula 1 abriu aqui, rótula 2, né, e no centro, e a rótula 3, tá? Agora, análise elastoplástica via programação matemática, tá? Aí ele já fornece aqui, indicando se o perfil é compacto ou não. Então, a bem da verdade, esse perfil com 200 por 15, nós não podemos utilizar ele em cálculo plástico, né? Eu utilizei ele aqui só para a gente comparar os resultados que a gente utilizou lá na parte de cálculo manual, tá certo? Durante o curso, tá bom? Mas ele verifica aqui se a seção é compacta pela NBR 8800 e qual é o fator de forma, tá? Então, seleciona aqui uma combinação de carregamento, seleciona se tem interação ou não, e qual é o fator mínimo de carga, qual é o máximo e quantos passos de carga eu quero. E mandando executar a análise elastoplástica. Essa análise elastoplástica aqui está sendo executada via programação matemática, tá certo? Foi aquilo que eu mostrei para vocês em sala. E o software resolve aquele PCL, né, que é o problema de complementaridade linear, usando um algoritmo de Wolff na forma curta, tá? Aí ele pega aqui, vai fazendo as iterações, vai mostrando como é que estão os momentos de plastificação, né? E quais são os deslocamentos e o fator de carga, tá? Então ele chega aqui no fator de carga de 1.9, tá certo? Esse é o deslocamento, né? Em Y, 11 milímetros e 0,8 miliradianos de rotação no centro, tá? E aí ele chegou na carga no limite, tá? Lembrando que aqui na análise limite tinha dado 1.913, então, ou seja, deu o mesmo valor. E esse aqui é a análise rótula por rótula. Funciona de maneira muito semelhante, né? Então eu escolho aqui qual é o caso de carregamento que eu quero rodar e mando executar a análise rótula por rótula. Ele vai fazer a mesma coisa, né? Para cada, começa aqui com a carga igual a 1, né? E vai aumentando o fator de carga para cada rótula que abre, tá certo? Ele vai dando os deslocamentos, quais são os esforços, até chegar aqui na carga 1.913, que bate, inclusive, com a análise limite, 13 milímetros, né? De deslocamento, né? No colapso, vamos dizer assim, e 4,1 milímetros de miliradianos, né? De rotação, tá? Bom, então terminada a análise rótula por rótula, por aqui desenhar o mecanismo, né? Tem aqui o fator de escala. Como o meu vão total é 3 metros e o deslocamento máximo aqui elastoplástico deu 13 milímetros, vou exagerar um pouco aqui, vamos colocar 20, né, no fator de escala para ele fazer o mecanismo ficar mais distante, vamos dizer assim, da configuração indeformada, tá? E aqui é o fator de escala para letra, vou deixar o mesmo, e depois ajusta, né, se não tiver muito bom. Então vou gerar o mecanismo. A vida bem gastada. Eu vou abrir aqui o arquivo. E aí a gente tem aqui o mecanismo, né? Configuração indeformada. O mecanismo, aqui onde é que as rótulas abriram e o fator de carga, né? O lambda, para o qual essas rótulas foram abrindo. Então a primeira rótula, a gente lembra lá do exercício, é 1.44, a gente até fez em sala, né? Manualmente. Depois eu tenho a segunda rótula aqui e a terceira para 1.91, que é o fator de carga de carga de colapso plástico, né? Da estrutura, tá? Bom, eu posso também fazer aqui o diagrama carga-deslocamento. Então vamos colocar aqui para o nó 2, eu quero gerar o diagrama carga-deslocamento, tá? Na verdade, o programa gera um arquivo para o Excel e a gente abre esse arquivo, né? Ele é um arquivo TXT, faz gráficos e essas coisas normais. Gráfico que vocês vão fazer, né? Tá lá no trabalho, para onde você tiver o maior deslocamento horizontal, você faz o gráfico, carga deslocamento horizontal. Onde você tiver o maior deslocamento vertical, carga deslocamento vertical.
gastar a carga de deslocamento, ele é separado por ponto e vírgula, né? Para ficar com acento direitinho é o TF8, né? O Unicode dele. Delimitado, ponto e vírgula, concluir. Aqui eu posso formatar gráfico e não sei o que, mas vamos traçar aqui o gráfico de deslocamento Y contra a carga, tá? Seria, vou botar aquele linha por linha para a gente ver as variações na rigidez. Esse aqui sem interpolar, né? Aí como o deslocamento começa, né, do maior para o menor, a gente pode inverter aqui os dados do eixo, né? Pronto. Aí eu formataria como gráfico, né? Deslocamento, carga. A gente viu que abriu 3 rótulas plásticas, uma primeira rótula aqui, uma segunda aqui, na terceira rótula virou mecanismo, né? Chegou no colapso, tá certo? Dá para ver claramente, né, a perda de rigidez que vai acontecendo. Então isso aqui seria a rigidez 0, seria o trecho final horizontal, tá bom? Bom, eu quero falar para vocês aqui, só para terminar a questão do AEP, sobre duas coisas. Uma é, quando eu tenho estrutura gerada aqui nesse programa, eu consigo exportar ela para o SAP em formato S2K. Então eu vou pegar aqui, né, viga de engastada, já coloco a extensão S2K, né? Então se eu for no SAP, file, import, S2K. Se eu já tiver um modelo, eu posso, S2K, eu posso ir incorporando partes ao modelo novo. Eu vou começar um modelo novo, tá certo? Eu vou salvar isso aí, nada na verdade. Eu vou aqui, lá na parte que eu estou trabalhando, e abro aqui, tá certo? Aí eu vou olhar aqui, né, sempre se deu erro, se não deu erro, se tem alguma mensagem de aviso, alguma informação, tudo zero, ok. E aí ele trouxe aqui, né? Ocorre que ele trouxe tudo aqui. Então se eu vou mandar mostrar aqui, né, display, load, join, carga única, que é realmente a única combinação que a gente tem lá. Eu estou em YZ aqui, então ele não mostrou a carga, tá vendo? Então vamos aqui, porque a carga, ela, embora, isso é uma coisa importante, porque embora a gente tenha lançado a topologia em XY, como aqui é pórtico plano, quando eu faço essa exportação para o SAP, eu troco o X com Z para já ficar, né, como uma hora que quiser colocar peso próprio, essa coisa toda já fica pronto, né? Então eu vou aqui mandar mostrar YZ, tá? Desculpa. Vou mostrar aqui em XZ, tá? Pronto, tá? A carga é de 8.000. Outra coisa, uma coisa aqui é o seguinte, que aí como é o pórtico plano, eu mando travar todos os movimentos em Y. Eu posso tirar isso daqui, né? Assign, joint, strength, deixo tudo livre, tá? E uma coisa que eu posso fazer aqui, naturalmente, né, na análise, setar a opção para análise em pórtico plano. Porque aí ele vai colocar um pórtico em XZ, que é como veio a minha topologia de lá, o X, o Y e RY, ok. A carga, né? Já veio o padrão de carga com peso próprio igual a 0, porque a gente não estava usando peso próprio lá, né? Se for o caso em aqui. Os casos de carga, aquele caso de carga que a gente combinou, criou lá a carga única, ok. A combinação de carregamento também, combinação única que estava lá, né? Que só tem uma carga, então fator 1, linear estático e linear, não é carga única, né? Ok, então eu posso mandar fazer a análise aqui, ó. Do jeito que veio de lá, eu poderia fazer a análise, eu não precisaria mudar nada, tá? Porque a única coisa, essa mudança que eu coloquei, eu tinha que deixar travado na horizontal, né? Impedido o deslocamento horizontal, mas ele não vai existir mesmo, né? Porque eu estou trabalhando, então poderia ter rodado, tá? Não teria nenhum problema, não. Aqui o nó ele vem assim visível, vou mandar tornar visível aqui para a gente ver qual é o deslocamento nesse nó. 03039, né? Se vocês lembrarem bem, o nosso deslocamento é próximo disso. Aqui no SAP vai dar um deslocamento um pouquinho diferente,
né? Vamos fazer aqui a análise elástica. 0,30, porque eu já comentei com vocês em sala, né? A seção que veio aqui, que veio importada lá do programa, é a W200 por 15. Ela tem essas dimensões, a altura de 200 milímetros, 100 milímetros de base, 5,2 milímetros de mesas e 4,3 de alma. Ocorre que a inércia que o SAP calcula é como se fosse uma só, considerar as mesas e a alma. E a inércia que a gente tem, né, na tabela calculada, como é um perfil laminado, ele tem aquela curva na ligação da mesa com a alma, que aumenta a inércia. Para esse perfil dá mais ou menos 6%. Então, em função disso, vai dar um pouquinho diferente o deslocamento aqui, que foi uma coisa que eu já até comentei com vocês em aula, tá? Ok. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também é, no novo arquivo aqui, eu posso importar um S2K. Então, se eu primeiro, por exemplo, eu posso fazer um modelo no CAD, né? Importo para o SAP, jogo os dados aqui no SAP. Eu vou pegar um outro que não seja esse, algum outro que eu tenha aqui. Aqui, claro, esse aqui eu nem salvei, né? Porque salvar e tudo. Vou pegar um outro aqui que não seja esse, para ficar diferente mesmo, por um outro motivo. Então, se eu pegar um outro aqui, exemplo... Pórtico no curso. Pórtico Jorge, por exemplo, tá? Que é esse pórtico aqui. Então eu posso vir aqui e mandar exportar como S2K. Aí eu mando colocar todas as propriedades, tá? Tudo. E ele vai importar o que a gente vai utilizar ali. Ok? S2K, pórtico Jorge S2K. Exemplo. Tá? E agora eu vou importar. Vou importar esse aqui. Arquivo, carregar. Aí eu venho aqui, né? Arquivo. Carregar arquivo S2K. Tá certo? Lá na parte que eu salvei. Esse que nós geramos lá, né? Pórtico, Jorge, exemplo. Aí ele vai me dando aqui o aviso que o foi carregado com sucesso, como é que tá. Tá certo? Cargas, combinações, restrições. E aí, agora é sempre interessante você ter essa figura aqui. Né? Então eu vou pegar aqui a figura, pode ser com as cargas, né? Divididas. Que aquele estado, dependendo do tamanho, né, não vai ficar tão bom, mas eu acho que é bom você colocar lá para você ter sempre a referência do que você está trabalhando, sabe? Então aqui, vou colocar aqui mesmo. Volta para o próximo. Carrega aqui. Certo? E eu vou salvar. Parte do trabalho. E aí daí para frente vou fazendo as análises, enfim, né? Tudo que a gente fez antes. Só que aí eu, ao invés de digitar essas coordenadas, eu desenhei, por exemplo, no CAD, importei no SAP, joguei carga, coloquei as restrições, enfim. Fiz toda a configuração da estrutura, exporto ela em S2K e importo aqui no AEP, que permite esse nível de interação, tá? Posso fazer aqui a análise elástica, por exemplo, né? Ou análise aqui, rótula por rótula, selecionando um caso de carregamento. Isso é interessante porque vocês vão, no trabalho, no projeto final, vocês vão fazer as análises em mais de um software, né? O Mastan não tem muito jeito, você vai ter que digitar as coordenadas na mão, mas aí pelo menos para o SAP e para o EP, você desenha no CAD e isso te adianta um pouquinho, tá? Porque ele vai e faz de análise rótula por rótula, né? E a gente já usa aquela vidinha, tá certo? Ok, é isso do AEP.